nosso Mestre Jesus nos abençoe. Um dos assuntos mais difíceis de serem entendidos, eu acho que pela maioria da humanidade, é o verdadeiro perdão. Porque a gente ainda tem, vamos dizer, um certo mau entendimento sobre o verdadeiro sentido do perdão. Por que existem obsessores? São espíritos que não souberam perdoar, que guardam mágoa, ódio, revolta e o sentimento de vingança. E geralmente, quando a gente fala de obsessores, já fala de um modo até pejorativo, que o obsediado é a vítima. Só que sempre, em qualquer situação, essa vítima de hoje foi o algoz de ontem desse espírito que está, no momento, querendo fazer justiça com as próprias mãos. Então, por isso, por essa falta de entendimento do verdadeiro sentido do perdão, eu acho até que a gente sabe que nós não viemos aqui sozinhos, tem uma multidão de espíritos que nos acompanham, aqueles que convivem muitas vezes com a gente, e fora os outros espíritos que muitas vezes nós atraímos ao nosso lado, até pelos nossos sentimentos, bons ou maus, né? Porque quem escolhe os acompanhantes espirituais somos nós mesmos, de acordo com o teor do pensamento e sentimentos que nós alimentamos. E é algo automático. Bastou pensar em coisas boas elevadas que automaticamente nós vamos atrair ao nosso lado espíritos bondosos. Mas bastou ter um pensamento negativo, seja de que jeito for, nós vamos atrair espíritos aflitos. É só lembrarmos da questão 459 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questionou os espíritos, os influenciam? Qual a resposta? Alguém sabe? Muito mais do que imaginamos. E de ordinário, são eles que nos dirigem. Mas quem faz a escolha somos nós mesmos. Então, por isso, tem esse livro, Libertação pelo Amor. Psicografia do Divaldo Pereira Franco, Espírito Joana de Ângeles. Então, o título da página de hoje, olha que título, até o próprio título, dá para muitas reflexões. Terapia do Perdão. O que é terapia? É tratamento, é cura através do perdão. Então aí ela diz, começa assim: é imperioso e mesmo urgente o impositivo do perdão incondicional, de modo que a paz se estabeleça por definitivo na consciência humana. Quantas e quantas vezes nós já escutamos: ah, eu perdoo, mas eu não quero mais nem ver aquela cara nem pintada na minha frente. E se vê na rua distante, atravessa a calçada, vai para outra para não dar de cara com a pessoa. Então isso não é perdão. Ao contrário, continua todo o rancor, todo o ressentimento dentro da pessoa. E é só lembrar o que Jesus disse, né? Quando antes de fazeres a tua oferta no altar, vá, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque senão será muito pior. Porque esses adversários, esses inimigos, não vão ficar presos apenas àquela encarnação. Vão para outras. E mais ainda, quando nós... Olha, tem um caso assim, que até quem falou isso foi o Chico Xavier, que ele disse, ele falou uma época assim para explicar o que são irmãos siameses. Aqueles irmãos que nascem colados. Por que será que estão colados? Porque tem uma frase que diz assim: o ódio imanta, o amor liberta. Então, muitas vezes são pessoas que se odiaram tanto que eles não conseguem ser libertados um do outro. E aí acabam reencarnando grudados, unidos um ao outro. Eu me recordo que há muitos anos atrás,
acho que foi no Fantástico, mas um Fantástico bem antigo, deve ter mais de 20 anos atrás. Fizeram uma reportagem por vários irmãos siameses. Eu não esqueço de um caso de duas irmãs, se eu não me engano eram francesas. As duas nasceram juntas. Então não havia, imagina isso há 30 anos ou mais atrás. Não tinha, hoje em dia talvez até a ciência, conforme a ligação, até fazem a separação. Mas nessa época não. As duas eram casadas. E ela, uma, foi questionado, né, para uma, se ela amava a irmã, qual o sentimento que ela nutria pela irmã. Eu digo, hoje em dia eu sei que a minha vida depende dela e a dela depende de mim. Nós não podemos ser separadas. Por isso, eu aprendo a tolerá-la. Olha bem. Então, se alguém tiver qualquer sentimento inferior por uma pessoa, trabalha com esse sentimento. Ainda mais quando a gente tem consciência de que todos nós temos um pai em comum, que é Deus. Nosso pai, nosso Criador. Então, qual pai, vamos dizer, aqui tem vários pais de família, qual pai que gosta de ver seus filhos se degladiando uns com os outros? Ninguém. Então a gente tem que aprender. Hoje não temos laços nenhum consanguíneos, mas o ódio é o pior sentimento. Por quê? Porque o primeiro a sentir o mal desse sentimento inferior é a própria pessoa. Tem a filha da Ana Guimarães e do Geraldo Guimarães, ela é médica, a Nete Guimarães. Ela afirma, a causa do câncer, pessoa muito rancorosa, muito ressentida. Olha bem o que os nossos sentimentos fazem em nós, né? E ela continua, enquanto vicejam os sentimentos de esforço, de querer se vingar, né? De animosidade, de rebeldia em relação às pessoas ou acontecimentos perturbadores, também permanecem os distúrbios da emoção que afetam a saúde fisiológica e o comportamento. Então, vamos dizer, a nossa mente, né, que ainda está muito pouco conhecida, embora seja minha mente, como de cada um tem a sua mente, só que não é esse cérebro físico, ele apenas é um aparelho para transmitir os sentimentos, os pensamentos do espírito que está, vamos dizer, como que nesse momento, como se fosse um corpo só. Então, no instante que nós pensamos e nós sentimos, nós emitimos uma energia contínua. Até Joana faz uma comparação. A nossa mente é um dínamo, gerador de energia contínua, ainda de difícil catalogação, mas que o primeiro a sofrer a carga dessa energia, boa ou negativa, é o nosso corpo físico e espiritual. Então, se eu estou com raiva dela, a raiva, antes de atingi-la, vamos dizer, se ela estiver na mesma faixa negativa, vai atingir a mim. Por isso que a maioria de nós hoje em dia está totalmente doente. É raro encontrar uma pessoa totalmente sadia. Por isso que é tão importante, quando Jesus disse vigiai e orai. Eu gosto de repetir isso sempre. Vigiai e orai o quê? Como a gente escuta essas palavras? Vigiar, será que tem algum ladrão lá fora? Será que aquela pessoa está querendo fazer o mal? Será que ela é amiga mesmo? É isso que nós fazemos com a nossa vigilância. Só que não foi isso que Jesus ensinou. Vigiar e orar é o que está se passando dentro de mim. Porque é o que está passando dentro de mim que vai me trazer benefícios ou coisa ruim. Não é, como Jesus disse, não é o que entra que me contamina, e sim o que está dentro de mim. Por isso, vigiar e orar. Vigiar, como é que andam meus pensamentos? Como é que andam meus sentimentos? E quando você sente que não estão nada bom, qual é a segunda parte? Vigiai e orai. Pedir ajuda. E na mesma hora a gente recebe, né? E continua aqui, ó.
por mais graves hajam sido as ofensas e agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele que aos demais perturba, mesmo que conscientemente não tenha ideia da gravidade sobre a conduta infeliz. Aquele que faz o mal, ele é muito mais responsável do que aquele que recebe. Então, várias e várias situações, eu me lembro, tem muita gente que não é dessa época, mas da minha época, teve uma vez um fato horrível, a Fera da Penha, que pegou uma criança e a queimou viva. Tanto é que o local foi feito tipo um santuário, e ali até o pessoal logo aproveita e diz que lá o local é milagroso. Então, infeliz foi a criança? Não. Infeliz foi a infeliz que fez isso. Por quê? Porque aquela criança, porque quando a gente começa a acreditar na justiça divina, nada, por pior que seja que aconteça no planeta da Terra, é injusto. Mesmo essas balas perdidas, esses acontecimentos tenebrosos que mexem com a nossa ansiedade, nos dá mal-estar, nada é por acaso. Tudo segue uma justiça rigorosa. Porque senão chegaremos àquela ideia, Deus está dormindo, ou Deus esqueceu do mundo. No momento algum. Porque a energia divina está continuamente espalhada, não só aqui em todo o universo. Não existe um ponto no universo que não esteja revestido pela energia divina. Nós não temos essa capacidade de entender, mas saber não quer dizer que a gente entenda, por causa das nossas limitações. Mas Deus está presente em todo lugar. Aonde se encontra Deus? Alguém sabe? Na consciência do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, cada um de nós recebeu de Deus o potencial que o próprio Mestre Jesus mostrou para a gente. E que ele mesmo disse, tudo que eu faço e muito mais, todos vós podereis fazer. E todos nós tivemos o mesmo princípio. E recebemos tudo, só que sementes. Agora, o objetivo é o quê? Cada um de nós se faz. É o livre-arbítrio. Então, eu sou o que eu me fiz até os dias atuais. Cada um de nós. Tanto é que eu sempre falo isso. Você está chateada contigo? Ou está aborrecida com a vida? Não está satisfeito com a vida que você tem? Vai na frente do espelho e reclama com aquele reflexo que está lá no espelho. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa existência. E a gente vive colocando a culpa nos companheiros, nas companheiras, na família que a gente vive, na vizinhança, ou no emprego, seja onde for. Então nós somos responsáveis, eu sou responsável pelo que eu sou até os dias atuais, como cada um de nós aqui presente. Não só nós, seja qualquer canto do planeta, do universo. Né? Então, e voltando, compreensivelmente, aquele que é ofendido cresce no direito de justificar-se, demonstrando o erro que o outro cometeu em relação à sua pessoa, ou pelo menos reservar-se, permanecer à distância, mantendo o ressentimento que decorre da injustiça que se tornou vítima. Não é essa a visão da maioria das pessoas? Da injustiça que sofreu. Se Deus permite que uma injustiça aconteça comigo, como é que pode? Deus está errado? Mas quando eu sei que aquele fato que aconteceu comigo é para me redimir de algo errado, que eu nem me lembro mais. Olha, teve uma vez, há muitos anos atrás, eu estava indo fazer o tratamento de tireoide lá na Santa Casa de Misericórdia. E lá conheci uma senhora que ela tinha uma esclerose múltipla, uma coisa assim, uma doença horrível, que dores terríveis no corpo. Ela tomava cortisona direto, que ela ia sempre para lá. Mas era super alegre. E até sutilmente, né, que eu já era espírita nessa época, você já teve conhecimento da doutrina espírita? Eu falei com ela. Ela disse, minha filha, você acha que eu sou assim por quê? Ela até tinha fundado uma casa espírita.
Então, e ela uma vez, quando estava naquela crise fortíssima, de muitas dores, ela se vira, já se faz aquela oração, mas de revolta. Meu Deus, o que eu fiz para merecer tanto castigo? Indignada, revoltada, porque com a dor, geralmente a gente não tem mais nem consciência, não consegue nem raciocinar direito. No mesmo instante, ela teve uma visão na frente dela. Sabe o que ela viu? Sabe aqueles carrascos da Idade Média antiga, de capuz preto, com machado na mão? Quando ela viu aquilo, meu Deus, obrigada, Senhor, porque o que eu sofro é pouco. Então é isso que a misericórdia de Deus é muito maior do que imaginamos. Se nós realmente tivéssemos que resgatar todos os erros cometidos terríveis do passado, nós íamos virar milhares e milhares de reencarnações só resgatando dívida. Mas só que na misericórdia de Deus, todo o bem que você faz atualmente, você está anulando o erro cometido no passado. Olha a misericórdia. Não é aquela visão, né? Olho por olho, dente por dente. Eu matei 1000 pessoas, vou ter que morrer 1000 vezes. Não, não é por aí. Sempre é novas oportunidades, novas chances que Deus nos dá. Tanto é que no próprio Evangelho diz que uma pessoa renitente, que faz muito mal, que já tem aquela índole primitiva nela, ela tem 3 reencarnações de chances para se redimir. Aí nós vamos dizer, como disse até o próprio Talá, que muitos, os católicos interpretaram de um modo errado. Na 3ª, 4ª geração serão resgatados seus crimes. E aí colocaram o quê? Como eu me lembro de criança, quando eles entenderam isso como? O bisneto nasceu cego, surdo por causa de um crime que o bisavô cometeu. Quando me ensinava isso na escola que eu estudei, que era de freiras, eu digo, gente, tá errado, que justiça de Deus é essa? Porque não aceitam a reencarnação, é uma vida só. Então, essa criança de hoje, como nascem crianças com um monte de deficiências aí, é consequência dos erros que o avô, bisavô, tataravô cometeu. Dizer, esse Deus eu não quero. É muito injusto eu pagar por um crime que alguém do meu passado fez. Mas quando você, com a reencarnação, você sabe que essa criança que está sofrendo é reencarnação daquele que cometeu o crime no passado, já a justiça fica perfeita. Embora, como alguns dizem, eu não acredito nisso. Quem até declarava sempre isso, que não admitia estar sofrendo hoje por um erro cometido em outra vida, era Zíbia Gasparetto. Isso eu assisti uma vez uma reportagem dela. Digo, não, embora os livros dela são fantásticos, né? Que exatamente ensinam isso. A pessoa sofre hoje as consequências dos erros cometidos em vidas anteriores. Mas ela não admite. E aí ela dizia, não aceita a reencarnação. Tanto é que ela até dizia que os romances dela eram fictícios. Poxa, e ser uma pessoa que não acredita escrever tanta lição de muita profundidade. Né? Irmão Lúcio. É muito lindo os romances dela, com conteúdo doutrinário espetacular. E ela afirma isso numa reportagem. Eu não aceito estar sofrendo hoje por algo que eu nem me lembro mais que eu fiz de errado na outra. Graças a Deus que a gente esqueceu. É outra bênção que Deus nos dá. Vamos dizer, estão lá no mesmo ambiente. Vamos imaginar aquela historinha lá do Segismundo no livro Missionários da Luz. A reencarnação de Segismundo. Os pais dele, vamos dizer, o pai seria alguém que ele tinha assassinado numa outra vida. Por causa até da que iria ser a mãe atual. Ele apunhalou pelas costas. Imagina esse pai recebendo o filho, você me apunhalou pelas costas. Ia ter amor? Difícil. Até uma vez eu me lembro que eu li uma frase que me ajudou muito.
Se você tem alguém na família, seja quem for, que te cobra muito, pode ter certeza que você é devedor dele. Só que é uma pessoa, embora não lembrando, mas guarda em si a mágoa, o ressentimento. Estão juntos justamente para aprender a se perdoar, né? Então, e voltando aqui, ó. Tal postura, no entanto, dessa pessoa que ofendida cria barreiras, né? Guarda o ressentimento, tal postura, no entanto, somente lhe trará aborrecimentos e perturbações, porque terminará por desequilibrado. Quem é que já não ficou com raiva aí? Teve alguém que nunca ficou com raiva de ninguém? Até essa criança já deve ter ficado com raiva. Não ficou? Pois é. Quando a gente está com raiva, magoado, ressentido de alguém, a gente consegue ter uma noite tranquila de sono? Aquilo fica 24 horas na nossa mente, remoendo. Por mais que você queira esquecer, mas está lá sempre voltando. Isso é bom? Horrível, né, e tal. Então, qualquer tipo de ressentimento preservado transforma-se em mofo, aquelas coisas pretas quando dá mofo em algum lugar e tal, que afeta aquele que conduz, ao tempo em que vitaliza a ocorrência feliz, mantendo-a sempre presente na memória e na emoção. Horrível. Tudo porque não consegue aprender a perdoar. Da mesma forma, como se torna difícil esquecer a ocorrência danosa, o que exige um grande esforço da vontade, a sustentação da mágoa somente lhe piora os efeitos no sistema emocional. Porque a gente logo, quando você fica logo pensando, a pessoa está errada, eu não merecia isso. É a vítima. Nós somos sempre vítimas, né? E aquilo piora mais ainda. Aí ela diz: ódio, ressentimento, medo, o ciúme, o remorso afetam poderosamente o organismo, embora a sua procedência emocional. As altas cargas vibratórias danosas que são atiradas pela mente do sistema nervoso central irão afetar o aparelho circulatório, com resultados negativos para o respiratório. Então veja bem, quando a gente está com raiva, até a nossa respiração fica difícil. E fica naquele horrível. Mas olha o que acontece, exatamente essa situação, né? Ao tempo que as glândulas endócrinas serão prejudicadas pelas energias captadas, encaminhando-as ao sistema imunológico que se desestrutura. Tinha uma época aí que qualquer coisa, qualquer emocional que eu tinha, a minha voz era atacada. Logo ficava com a voz rouca, porque o meu ponto fraco é a via respiratória, até os dias atuais, né? Então, veja bem o que o emocional faz com a gente. E ela continua: grande número de enfermidades orgânicas e transtornos psicológicos procede dos sentimentos atribulados. Nós temos que ter cada vez mais consciência. As doenças não vêm de fora. Não são as bactérias, embora tenham bactérias por aí, mas quantas bactérias nós temos parte no nosso corpo? Quem estuda e tem um pouco de anatomia sabe disso. Nós temos bactérias no intestino, temos bactérias em tudo que é lado. Mas dependendo da situação. Me recordei agora de um livro que eu acabei de ler recente. Eu comprei por acaso, não é um livro espírita não. Mas pelo título me chamou muito a atenção. O título é Uma Prova do Céu. E o livro baratinho, comprei. Estava lá na loja americana para comprar docinho para os meus netos, aí resolvi comprar o livro. Olha, foi a melhor compra que eu fiz. Porque é o relato de um médico americano, ele neurocirurgião, super conceituado, professor da Universidade Harvard, que é uma das mais conceituadas no mundo,
De repente, num dia, ele era ateu, não acreditava absolutamente em nada. Tudo para ele era essa máquina. Mais nada, não existia nada. Tanto é que os clientes muitas vezes entravam em coma e te vinham assim contando coisas que aconteciam com ele. Ele disse, isso tudo são alucinações. Que o nosso córtex cerebral é uma máquina fantástica. Tudo que bem. Só que ele, de repente, numa manhã, acorda, uma dor fortíssima, tem uma convulsão, é internado e entra em coma. Os médicos descobriram que ele estava com uma meningite raríssima, que era uma entre 10 milhões de pessoas dos Estados Unidos que tinham chance de pegar aquela bactéria. Pois bem, ele ficou esses 7 dias sem, o córtex cerebral dele, o cérebro, ficou em pus. Não respondia mais nada. Nada, nada, nada. E aí ele ficou entubado e tal, a família sempre esperançosa e tal, né? No final os médicos, tinha uma equipe de médicos, foram chamados médicos até de outros estados para diagnosticarem, né, e tal, para ajudar. Aí no final o médico no 7º dia disse, olha, ele não tem mais retorno. O cérebro do jeito que está é impossível. E se tiver o retorno vai ser a uma pessoa totalmente inerte, sem nenhuma reação mental. Aí, hoje nós vamos fechar, desligar os aparelhos. Só que estavam se preparando e tal, a mulher lá do lado dele, de repente, ele começa a abrir os olhos. Dá sinal de vida. E até interessante que eu não sabia desse detalhe, que diz que uma pessoa que volta em coma, os olhos ficam sem controle do nervo óptico. Um está olhando para o lado, o outro está olhando para o outro e tal. Diz que deve ser um mal-estar horrível, né, e tal. E aí ele começou a retornar. E aos poucos, ele quando começou a falar, ele disse para a mulher, eu tenho que escrever isso num livro. Eu tenho que passar isso para as pessoas. Ele constatou que existe a vida além da matéria. Porque ele, no primeiro dia dele do coma, ele se viu num local lamacento, escuro, né? O nosso umbral bem terra, né? Só quem já viu o filme Nosso Lar sabe disso, né? E ele via, aí tanto é que ele chamou esse local de Cova da Minhoca. Mas ele mesmo disse, é muito pior do que a Cova da Minhoca. Porque a minhoca é terra, ali era lama pura. E via rostos horrendos na frente dele e tal. Só que daqui a pouco ele começou a sair dali. Se sentiu saindo daquele local. E apareceu para um local lindo, todo cheio de flores, de matas, um local muito lindo. Sol brilhando e tal. E aí viu o que mais chamou a atenção dele foram as milhares e milhares de borboletas que ele estava visualizando. De várias cores, um cenário maravilhoso. E logo em seguida surgiu à frente dele uma jovem, de uma beleza maravilhosa. Então, e ela estendeu-lhe a mão. Ele mesmo dizia, ela não falava comigo por palavras, e eu entendia tudo que ela me passava. Era um pensamento. A gente sabe que acontece isso, né, e tal. E aí tudo que bem. E aí ele foi sendo levado, e cada vez mais, quando ele olhou para trás, viu a terra, aquela bolinha azul no céu. E daí ele sentiu um ambiente maravilhoso. E lá ele soube, tem várias coisas, né? Mas que a gente só está fazendo um resumo bem resumido. Então que ele, vamos dizer, perguntava se ele tinha visto a Deus. Ele disse, vi. Deus está em toda parte, em todo o universo. Foi a resposta dele. E lá ele constatou que lá não tinha o mal. Só o bem imperava. Só o bem total e absoluto. Aí ele até questionou, mas por que na Terra tem o bem e o mal? Por causa da humanidade que ainda tem necessidade de passar por essa situação. É lógico que tem muitas coisas ali que a gente vê que é a falta do conhecimento que nós temos, né, com a doutrina espírita. Mas é um livro maravilhoso, que quem quiser, vamos dizer, que o livro, não sei, porque aqui na loja americana não tem mais, que foi aqui nessa aqui de lá do trevo que eu consegui comprar. E
entrando no site dele, vocês vão ver todos esses relatos. É Dr. Eben Alexander. Então vale a pena, é muito bom, porque é a constatação da vida espiritual cientificamente. Mas vamos voltar aqui, né? Aí ele fala de pessoas que têm a facilidade de fazerem mal, prejudicar as outras pessoas. Tanto é que ela diz, são enfermos graves da alma, que ignoram as doenças ou preferem continuar nesse estágio ainda primário da evolução. Aí ela diz assim, perdoa todos, não é um ou outro, perdoa todos quantos te ofendem, sem manter qualquer tipo de ressentimento em relação ao mal que pensaram fazer-te. Se considerares a agressão que te foi dirigida como uma experiência de que necessitavas, e nada vem por acaso, né? Para evoluir, permanecerás invulnerável às suas sórdidas consequências. Todavia, se te permitires intoxicar pelas vibrações que dela decorrem, ficarás vinculado àquele que prefere afligir-te ante a impossibilidade que sente de amar. Então é um vínculo que a gente cria. E outra coisa importante do perdão, sabe qual é? Que muitas vezes até muitos espíritos não conseguem perdoar porque eles acham que essa pessoa que fez o mal, como é que vai ficar a justiça? Né? Eles não acreditam na justiça divina. Embora a justiça divina seja misericordiosa, ninguém fica sem se resgatar aquele crime cometido. Porque quando a gente lesa alguém, seja físico ou moralmente, a marca vai ficar gravada em nós, no nosso corpo espiritual. Vamos lembrar do nosso lar? Quando André Luiz estava lá na entrada, né, no portão central lá do nosso lar, da colônia, que de repente uma senhora velhinha começa a gritar pedindo asilo, para abrir as portas para ela. André Luiz, coitadinha, vamos abrir a porta. Calma. Aí foi o vigia e começou a olhá-la. E aí o André, a pura sua visão, viu vários pontos negros nela. E aí ele começou, o vigia, a questioná-la. O que ela queria? Se ela tinha consciência do que tinha feito. Ela aí abriu o jogo, né? Eu não fiz maldade nenhuma. Eu ajudei, que não sei mais o que era aborteira. Ela tinha abortado não sei quantas crianças, tinha assassinado. É um assassinato, né, então. Mas ela não tinha arrependimento nenhum. E como o próprio vigia, se ela tivesse arrependida, consciente dos erros cometidos, ela teria acesso à colônia, nosso lar. Mas ela, ao contrário, se ela entrasse lá, ela ia perturbar todo o ambiente. Ela achava que não tinha errado, que estava certíssimo. Então essas marcas estão gravadas em cada um de nós. Por que a gente que tem criança que reencarna, que nasce com problemas de 1000 doenças diferentes? Que está tudo lá no seu corpo espiritual. E o corpo é como se fosse um mata-borão. Ele absorve toda a carga negativa do espírito. Então aí nasce com as sequelas. E o que tem de sequelas por aí não é impressionante, é algo terrível que a gente vê, né, então. E aí continua. Perdoa sempre, porque os maus e infelizes, quando detestam e malsinam o seu próximo, não sabem o que estão fazendo. No momento do final de Jesus na cruz, qual foi a reação de Jesus? Pai, perdoai-os. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Mas cheio de compaixão. Ele não se magoava, ele não se magoou. Porque tudo aquilo que ele passou, ele sabia que iria passar por aquilo. Não foi assim ao acaso. Ele sabia tudo, desde antes de encarnar, ele já sabia daquilo tudo, que ele tinha que passar por toda aquela situação para comprovar, para fortalecer os de seus discípulos.
E todos hoje em dia, se não tivesse tido a crucificação, talvez nenhum de nós soubéssemos da vida de Jesus. Porque o que marcou foi isso. A vida, o sofrimento que ele passou. Não foi sofrimento, porque o sofrimento dele era diferente do nosso. Se nós sofremos alguma coisa assim, até 1000 vezes menor do que aquilo, nós vamos ficar revoltados e indignados. Mas Jesus não, e olha que ele não tinha pecado nenhum para se redimir. E ele se manteve por quê? Para nos ensinar. Porque tudo que ele nos ensinou, que está lá no Evangelho, ele vivenciou, exemplificou. Como é que ele poderia dizer, cada um carregue a sua cruz? Não teria como. De como? E ele, então, ele fez isso, ele carregou a cruz de todos nós. Não dele, porque ele não tinha a cruz para se libertar, né? E ele fez exatamente para marcar a sua trajetória aqui na Terra. E é só lembrarmos que os discípulos, depois que ele morreu na cruz, eles estavam lá, inseguros, com medo, sem saberem o que fazer. Então o retorno de Jesus se materializando foi para demonstrar, dar certeza para eles da vida espiritual que aguarda a todos nós. E aí sim, eles realmente tiveram ânimo e coragem para continuar com a sua luta de divulgação do Evangelho. E está aí. É só lembrarmos também dos cristãos que eram levados às feras. Eles não iam angustiados, sofrendo, ao contrário. A maioria iam cantando com glória, porque eles tinham a certeza da vida espiritual que os estava aguardando, né? E aí, voltando, perdoa, né? Porque todos são infelizes quando detestam o auxílio do seu próximo. Voltarão hoje ou mais tarde pelos caminhos ora percorridos, recolhendo os cardos da sua loucura e perversidade que se lhes gravarão da carne, da alma, convidando-os aos ressarcimentos. Vamos lembrar daquele caso que eu já falei aqui uma vez, daquele australiano que nasceu sem braços e sem pernas. E está dando exemplo de motivação. Por quê? Ele mesmo, vamos dizer, escolheu para ficar nessa situação. Tudo vai depender o quê? De como a gente aceita a nossa vida, né? E continuando aqui. Perdoa todo tipo de ofensa e de ofensores, de difamadores, de sequazes do mal. Eles não merecem as tuas preocupações nem os teus sofrimentos. Lembram da semana passada, aquela senhora Carmélia, quando ela contou a história do jornalista? Eu não esqueci aquela história, eu achei ela tão importante. O cliente chegou agressivo, violento, tratando ele com simplicidade, tratando ele com respeito, com carinho. Meu Deus, será que nós agimos assim também? Ou basta uma ofensa que a gente tem logo 10 pedras na mão para devolver? Uma das músicas que eu amo, que fala sobre Jesus, a letra é assim, só o princípio. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha um olhar quente e profundo e serena tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, sem escudos nem espadas, só o amor por todos nós. Nós vivemos com pedras na mão de defensiva, temos os escudos para nos protegermos dos outros. É isso que a gente tem que aprender, a saber lidar com os nossos sentimentos, né? O teu adversário é também a tua chance de superação de melindres, de paixões egóicas, das pequenezes que te assinalam a existência. Nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Olha bem, nunca cedas ao mal, descendo ao nível dos maus. Se os consideras infelizes, atrasados, melhor razão para que te detenhas em patamar espiritual mais elevado, descendo somente para ajudá-los e não para competir com eles nos estranhos comportamentos que assumem. Outra coisa importante, perdoar
não significa concordar com o ato infame nem com a pessoa desatinada. Isso não é perdoar. Perdoar não quer dizer isso. Constitui o ato de não revidar o mal com o mal. Aquele que lhe é dirigido permanecendo em melhor situação emocional do que seu antagonista e em paz. E a pessoa vai continuar com a sua paz. Agora, o infeliz, né, que cometeu aqueles erros, ele é infeliz por si só. A Joana nos diz o seguinte: quando alguém agride a outro, ele está dando o que ele carrega dentro de si. Ninguém joga pedra no outro se tem amor no coração. Só joga pedra, faz maldade para o outro, quem está com o coração todo doente, todo perturbado, os sentimentos perturbados. Então, como ela disse, ele é um doente. E como a gente trata os nossos doentes? Com compaixão. É digno de compaixão. Uma pessoa que faz maldade para o outro pode ter certeza, ele é muito mais infeliz do que qualquer outra coisa. Ele está dando o que ele carrega dentro de si, né? E terminando, Jesus, o psicoterapeuta por excelência, quando lecionou o perdão indistinto, incondicional, constante, ensejou um dos mais formosos comportamentos responsáveis pela saúde e pela harmonia pessoal. Ele tornou-se exemplo do perdão amoroso, não anuindo com o crime de que era vítima, também não estigmatizando seus algozes com reproche ou censura. Ele, em momento algum, censurou, criticou todos aqueles que estavam fazendo aquilo, né? O perdão é medicamento valioso para sarar as feridas da alma e instalar áreas de bem-estar na mente e na emoção. E me recordo do livro da história de Francisco de Assis. Uma das partes que me lembra desse livro, que diz o seguinte: só precisa perdoar. Jesus nunca precisou perdoar. Ele não precisava, ele não, de modo algum. Por quê? Porque ele não se ofendia com nada. Só precisa perdoar quem é ofendível. Nós ainda somos muito ofendidos. Então, por isso, precisamos aprender a perdoar. Porque quando nós nos posicionarmos numa condição de, vamos dizer, não vou dizer de superioridade diante dos outros, que nada vem de fora vai me atingir, a gente vai entender, ele está dando o que ele tem, como o caso do jornaleiro, né? O outro estava infeliz, ele sentiu isso no outro. Então, se ele era infeliz, o que ele iria dar? Não ia dar alegria e respeito, né? Então é isso que a gente tem que começar a entender. Vamos deixar de ser ofendíveis. Se a gente, para aprender, enquanto a gente é ofendido, vamos aprender a perdoar, para que um dia nada mais nos atinja. É lógico que isso vai demorar um pouco, hein? Não é para daqui a pouquinho, não. Vamos sair daqui já inofendíveis, quem dera, né? Mas a nossa luta continua, vamos em frente, ter a certeza de que Jesus está no comando da nossa nave, embora o caos que está o nosso planeta, mas ter a certeza que tudo segue o objetivo bem traçado, com objetivos sempre elevados. Me lembrando de uma questão do Livro dos Espíritos. Como está havendo progresso se a gente vê tanto mal, tanta violência? A resposta que os Espíritos deram: é necessário que o mal atinja o excesso para o homem se conscientizar da necessidade do bem. Muita paz para todos.